Louvado seja o nome de Jesus. Privilégio de Deus, estamos mais uma noite aqui na Rádio Macaé Gospel com o intuito de estar comentando um pouco a respeito da palavra de Deus. Eu saúdo os irmãos com uma boa noite de salvação, que o Senhor venha estar te alcançando onde você se encontra aí neste momento, nos acompanhando pelo aplicativo da rádio ou até mesmo pelas redes sociais da Rádio Macaé Gospel. Nesta noite temos um programa de debate e eu quero te convidar para você vir estar entronizando juntamente conosco. O aplicativo da rádio já está aberto também. Você pode mandar lá o seu comentário pela página do Facebook, mandar a sua opinião. Meus irmãos, quero justificar aqui o nosso outro irmão que ia vir, infelizmente não pôde estar conosco. Seu pai veio falecer e eu vou estar fazendo aqui a parte dele. Vou já passar a direção para o pastor André, que vai estar novamente mediando aqui o nosso debate, nosso programa. Eu peço para você nos acompanhar também pelo YouTube, tá? Bota aí logo mais vai ter no YouTube lá. Entra lá e em nome de Jesus, deixa o seu joinha e se inscreve no canal. Pastor André. Muito bem, 18h06. Boa noite a todos ligados com a gente nesta tarde maravilhosa de sexta-feira, né? No programa Mensageiro da Verdade. A paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou o pastor André Carlos. Vou estar aqui apresentando esse magnífico programa. E hoje nós estamos recebendo aqui, né? O pastor, deixa eu ver aqui a legenda dele aqui nesta noite, né? Pastor Xando Carvalho. Ele que é casado com a missionária Angélica, é pai da Emily e também ele tem pós-graduação em missiologia USF dos Estados Unidos, doutorado em missiologia da faculdade da APT, pós-graduação em logística pelo Unopar, escrito também teólogo conservador de direita e influência digital. Já pregou em 18 estados brasileiros e é membro da ADVEC Macaé. É assessor especial do deputado Samuel Malafaia e estudante das Ciências Políticas. Boa noite, paz do Senhor, pastor Xando Carvalho. Boa noite, pastor. Já estava um pouco com saudade. Prazer nosso. Essa rádio é uma rádio que tem uma marca na cidade, uma Amém. História, uma identidade. E eu me sinto aqui muito satisfeito de estar aqui novamente. Amém. Que Deus continue ampliando essa audiência, porque é uma rádio evangelística, uma rádio com propósito. Nunca esqueci, há 8 meses estive aqui, abrindo o contrato, não pude permanecer por força maior, mas me lembro que o senhor falou que o maior propósito dessa rádio é uma rádio com punho evangelístico, né? Que Deus continue lhe honrando. Está aqui ao meu lado o nosso líder, o nosso pastor, amigo, que nos agraciou com esse convite para um debate construtivo. Todas as vezes que a gente fala debate, as pessoas entendem que debate é uma coisa antidemocrática. O debate a gente começa dentro de casa. Quando a gente quer um café, a mulher quer o leite. Quando o filho quer ver o tio Patinha, a gente quer ver o jogo da seleção brasileira. Então vai ser uma coisa agradável, uma coisa construtiva, com embasamento bíblico e científico. E isso eu vou levar muito dentro do que o contexto nos foi aqui programado. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, pela vida das minhas filhas, do meu pastor Anderson Maxwell, que tem me assistido completamente o meu ministério, do que eu tenho feito. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Samuel Malafaia, irmão do pastor Silas, e agradecer a Deus por levantar homens em todos os pilares da construção nacional. E nós em Brasília temos um pastor que é líder da frente parlamentar, pastor Sóstene Cavalcante, e todo o início de sessão é feito um culto lá, como nós temos o pastor Samuel Malafaia na LERJ. Anteontem um culto e deu cerca de 300 pessoas, com cerca de 8 conversão a Cristo. Que Deus possa nos abençoar nessa tarde e que aonde a minha voz estiver indo, que soa como uma voz profética para a sua vida, querido. Amém. Glória a Deus, né? Pensei que ele ia terminar, mas fala. Pastor fala, né? Fala, né? Todo pastor fala, né? Bom,
Tá conosco aqui também, claro, o titular do programa Mensageiro da Verdade, né? E ao lado aqui do pastor Xando, o pastor Adaelson Gomes. A paz do Senhor Jesus, pastor Adaelson. Amém, graças a Deus. Eu esqueci até de mandar as formações para o pastor André. Eu mandei apenas do pastor Xando e esqueci de mandar o meu, mas é bem, só vitória. Meus irmãos, estamos aqui nesta noite para estar comentando um pouco a respeito do dízimo em especial. Eu estaria nessa noite mediando o programa, né? Só que infelizmente o debatedor não pôde estar comparecendo conosco. Mas eu acredito que em tudo Deus tem um propósito, em tudo Deus tem uma realização. Iremos comentar um pouco a respeito do dízimo. Eu peço que você venha estar compartilhando esta live e prestando muita atenção em todos os textos que vai ser colocado aqui nesta noite. Muito bem, 18 horas e 11 minutos, estamos também além das nossas páginas, estamos no nosso site, você pode entrar lá no Google, radiomacaegospel.com, também no nosso aplicativo, na Play Store, você pode baixar, também estamos no nosso canal da Rádio Macaé Gospel no YouTube, tá bom? E conectados aqui em várias páginas também da igreja do projeto, né? Do projeto Desperta-me para Almas. Estamos ao vivo também. Bom, e o tema hoje é dízimos. Dízimos. Então, o dízimo levítico, ele é dado para a igreja como primícia, é o tema do debate. Então, é com o senhor, pastor Adaelson. Sim, vamos lá. Meus irmãos, nós enxergamos que em tudo, em especial a respeito de debate, é colocado quando duas pessoas têm dois pontos de vista diferentes. Eu sou totalmente a favor do dízimo, e o pastor Xandon também. Pode soar um pouco até mesmo engraçado, eu não sou contra o dízimo, mas todavia eu sou contra o dízimo levítico para a igreja. Sou a favor do dízimo, mas o dízimo levítico é para Levi e todos os seus descendentes, a tribo de Levi, e eu vou defender. Deixa eu entender aí, cortando rapidinho, pastor, como é que é o dízimo para a igreja na sua visão? Nós vamos estar estudando aqui, nós temos 2 horas, né? 2 horas de programa. Vai entender, né? Eu vou comentar um pouco a respeito disso aí. Eu peço que você preste muito atenção aqui. Não tem como eu falar que o dízimo para a igreja seja menos de 10%, né, meus irmãos? Até porque a palavra dízimo já significa exatamente isso. No hebraico é malazer, que significa a 10ª parte. Então, o dízimo é 10% daquilo que a pessoa consegue atribuir. Nós vamos falar um pouco a respeito de Levi, não trazendo pelo intuito do dízimo, mas sim pela aliança levítica que eles vieram estar recebendo. E de acordo com o programa, nós iremos comentar um pouco a respeito disso aí, e eu espero que você seja edificado. Muito bem. E aí, pastor Xando, qual a sua linha de raciocínio em relação ao dízimo? Colocando em prática a ação do que aconteceu em Levítico, mas para a gente entender melhor, a gente não pode somente ficar agregado ao livro de Levítico. Então eu trouxe algumas bases bíblicas aqui para tentar ser mais claro e objetivo dentro da realidade que vivemos hoje no mundo pós-moderno. Pode falar. Então, tem alguns exemplos aí. Eu acho que existe uma facilidade nos dias atuais que pega alguns versículos bíblicos fechados para falar sobre oferta e para falar sobre dízimo, para falar sobre propósito, para falar sobre campanha, e enfim. E existe alguns charlatões que usam ainda o nome de Deus. Só para a gente entender, algumas pessoas, na minha época, quando eu me formei, no primeiro seminário básico das Assembleias de Deus, em 97, lá em Itaperuna, na Assembleia de Deus do grande líder pastor Paulo Silva. E a gente estudava a Bíblia para poder treinar pessoas, para poder discipular pessoas. Mas hoje nós percebemos que o povo não quer mais sentar na cadeira, não quer mais ter tempo, e aí começa a pegar embasamento,
alguns embasamentos no Google, algumas coisas tem, outras coisas não vai ter. Ou alguns exemplos, igual o pastor falou sobre o dízimo, o nome do dízimo e a identidade da nascente do dízimo, falou corretamente. Mas você não vai achar algumas nutrições a mais somente no Google. Você tem que sentar, você tem que entender, você tem que debater, porque senão você acaba sendo um internauta usando da influência do poder paralelo. Quando eu falo a internet, eu estou falando do poder paralelo. Quando eu falo da igreja, o poder paralelo, ou seja, um número maior de pessoas. E nós temos um grupo hoje que usa versículos fechados. Um exemplo, quando falamos de dízimo e primícia, algum desses grupos, eles usam desculpa, e eles vão usar Mateus 23, versículo 23, que está escrito ali: ai de vós escriba, ai de vós fariseu, hipócrita, que pagueis o dízimo da hortelã, é o que está lá em Levítico, que paguei com funjo do caminho, ou seja, da agricultura, correto? E comei, e o que há de mais grave na lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Isto que é preciso fazer, sem omitir aquilo. Um exemplo, o islamismo, ele tem a prática interessante do dízimo. Quem é rico, paga mais alto. Quem é pobre, recebe de quem é rico. Entendeu? Então também existe algumas pontas soltas, né? Do que eu disse aqui. Eu não posso pegar esse versículo fechado e tá passando uma adversidade, ter meu trabalho e achar que é prioridade pagar minhas dívidas, pagar minhas contas, sem dar o dízimo, né? Agora, dízimo é mandamento ou obediência? E aí já entra uma outra questão. Eu vou abrir aqui um pouquinho para o pastor falar também, mas depois vou dar mais embasamento disso que eu estou falando aqui. Ok. Pastor Adailson, o que você entende aí? Por exemplo, sua esposa trabalha, né? Recebe o seu salário e fala assim: me dá o cartão de dízimo aí que eu vou tirar o do Senhor. Como é que você vê? Qual o conselho que você dá para sua esposa? Vamos lá. Novamente eu falo, o dízimo é algo muito importante para a igreja. O que eu pego no pé é a respeito do dízimo levítico. E vocês vão entender nesse debate por que eu pego no pé do dízimo levítico. Como eu falei, a palavra dízimo vem do hebraico, né, como malase, e também na Septuaginta, ela também no grego é traduzido como decate, né? Pois Septuaginta foi traduzido na versão grega, toda a Bíblia, decate, que significa 1/10. Aí vai lá os nossos irmãos, eu também faço isso, trabalhamos e pegamos ali o 10% daquilo que nós conseguimos e doamos para a igreja, como muitas pessoas usam essa expressão vulgar. Ou outros falam, devolvemos para Deus, né, aquilo. Mas quando chegamos exatamente para comentar a respeito do dízimo levítico, muitos usam a expressão que estou devolvendo para Deus aquilo que Ele me deu. E isso é algo que eu parei para raciocinar. Por quê, meus irmãos? Porque nós enxergamos, quando nós falamos a respeito de dízimo levítico, nós enxergamos o dízimo como uma dívida para a igreja. E o dízimo não é dívida para a igreja e muito menos para Deus. Quer me matar é quando eu chego em uma igreja e o povo pega Malaquias capítulo 3, versículo 10, que é o versículo mais amado, em especial da igreja neopentecostais, para falar a respeito do dízimo. Trazei todos o dízimo à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, diz o Senhor, que eu não vos abrirei a janela do céu e derramarei sobre vós bênção sobre bênção. Aí começa a falar, aí muitos ficam falando que aquele que não dá dízimo é porque está roubando a Deus. Usaram essa expressão e até mesmo traz o dízimo para um poder salvífico e fala que aquele que rouba a Deus, como está escrito, os ladrões não vão herdar o reino do céu. Eu acho o dízimo levítico como algo muito perigoso. Muito perigoso porque não basta apenas crer em Cristo. Parece que tem que crer em Cristo e dar o dízimo. Eu passei um tempo pastoreando a igreja no Piauí e eu conheci pastores, eu não vou falar a denominação aqui, que é uma denominação muito grande, nós estamos ao vivo. E pastores falando que para ser crente, escuta isso aí, meu irmão, só bastava você ir para a igreja e dar o dízimo.
Eu ouvi isso. Só basta você ir para a igreja e dar o dízimo. Pronto, a salvação está garantida. Não precisa fazer mais nada que isso. E Herminianos. isso é uma coisa muito complicada, né? E por falta dos crentes bereanos que confirma tudo pela palavra, eles ficam a mercê. E até mesmo o dízimo é totalmente bíblico, meus irmãos, é totalmente bíblico. Eu não discordo do dízimo. Eu discordo do dízimo levítico, esse roubo que está existindo em nossos dias atuais. O meu sogro, se não me engano, foi ele ou foi a minha sogra, foi a filha dela, minha esposa, que chegou a comentar um pouco a respeito sobre isso, que ele tinha ido numa igreja uma certa feita que deixou mesmo até a aliança de casamento. Meu Deus. Jesus nos... Conseguiram levar até a aliança de casamento do homem. Poder. Aí, porque o povo parece que tem essa facilidade, gente, digamos assim, de trazer tudo aquilo que eles querem e colocar exatamente no coração do homem. Muitas vezes a pessoa com a mente fraca, ela pega e doa de coração prontificado, como muitas pessoas acreditam. Eu prefiro falar que eles estão sendo enganados mesmo. E eu acho o problema do dízimo levítico é porque eles qualificam juntamente com o poder salvífico, assim como Cristo. E por isso eu quero mostrar para a igreja, para os ouvintes hoje, que o dízimo levítico não faz parte da igreja. Faz parte para a tribo de Levi, tá bom? Nós temos 2 horas de debate aqui, eu vou... Meus irmãos, entenda isso aqui. Quem ia debater aqui era outro irmão, tá? Eu nem estudei, nem fiz nada. Mas eu creio que o homem de Deus que tem convicção da sua crença, das suas teses, tem que estar preparado. E por isso, não estudei, não fiz nada, mas eu sei naquele que eu creio. E eu sei também, testifico e estou pronto para defender com qualquer pessoa aquilo que eu acredito. Pastor André. Muito bem, 18 horas e 22 minutos. Você que está chegando aqui agora, né? Você não está me vendo porque nós estamos com apenas uma câmera ali para os debatedores, o pastor Xando e também o pastor Adaelson Gomes. E você pode compartilhar também. Se você também tiver uma dúvida, faça sua pergunta aí também pelo nosso WhatsApp, DDD 22 99206-0056. Lança também a tua pergunta aqui na página da Rádio Macaé Gospel, né? Você que está aqui, tem a Larissa Silva, tá a Raquel Jordão, também está a pastora Vânia, a Edileide, o Wellington Freitas. Aproveita, gente, compartilha, tá bom? E lança a pergunta, que é muito importante você tirar as suas dúvidas, né? Eu aqui vou só perguntar, mas eu não vou concordar nem discordar. Eu tô neutro aqui nesse assunto. Mas eu vou voltar com o pastor Adaelson para depois pular para o pastor Xando. Como que é o dízimo na sua igreja? Como é que é feito, pastor? O dízimo na minha igreja é feito como em qualquer igreja, tá bom? Tem um envelopinho do dízimo. Os irmãos pegam, bota o 10% e entrega normalmente. A única coisa que é diferenciada é o estudo sobre o dízimo. É mais a origem. Eu separo o dízimo mais como uma gratidão do que como uma dívida. O senhor entende que quem é dizimista é abençoado e quem não é maldito? Ou não, esse entendimento não existe na minha cabeça. Até porque quem pode amaldiçoar o povo que Deus já abençoou. E a respeito do dízimo, isso não é, no meu ponto de vista, critério para amaldiçoar ninguém. Trazendo para o dízimo levítico, escrito lá e até mesmo ensinado por Malaquias, e nós vamos chegar nesse ponto aí. Nós enxergamos o dízimo como uma obrigação, uma dívida, mas nós não fazemos parte do critério levítico. Nós não fazemos parte do critério levítico. Nós fazemos parte do sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Cristo não é o sacerdócio levítico. Entenda bem isso aqui. Hebreus capítulo 7, versículo de número 12, fala que havendo mudança de sacerdote, obrigatoriamente há mudança na lei. Então nós temos que entender qual as mudanças que foram colocadas através de Cristo Jesus. E eu quero explicar para você nesta noite, fique ligado aí, que a mudança do dízimo como uma dívida foi mudada. Não existe dívida, existe gratidão, a pessoa entregar de coração puro, existe. Então o dízimo ele não muda muito das outras igrejas, o que muda mais é o estudo e a origem, porque a pessoa faz. Porque é muito fácil a pessoa pegar, chegar, meus irmãos, normalmente em alguns lugares nós chegamos lá e o pessoal começa a bater naqueles que não são dizimistas. Até existe, não sei se hoje existe ainda, mas antigamente existia aquele culto administrativo, né? A pessoa separava o culto para falar exatamente a respeito daqueles que davam dízimo, aqueles
aqueles que davam oferta, citava nome e tudo aquilo. Aí aqueles que davam o dízimo maior saía, bem dizer, quase se inchando, achando mais poderoso que um outro. Meus irmãos, participei já disso já. Então eu não vejo isso como uma obrigação para a igreja. As orientações que os apóstolos fizeram lá no concílio que teve, quando Paulo foi enviado para os gentios, não foi, o dízimo não estava lá envolvido, mas sim a instrução era clara. Muitos de nós sabemos lá que o principal estudo que ia ser combatido lá é a respeito da circuncisão, mas os apóstolos se colocaram de pé e falaram: não quero que vocês, vou trazer para a palavra nossa atual para os irmãos entender melhor, não quero que vocês peguem no pé do gentil para isso. Fala para eles apenas temer a Deus, não se corromper com os prazeres deste mundo, não comer sangue de animais e muito menos animais sufocados. Então nós não percebemos que exatamente passando para a crença em Cristo da origem gentílica, não existe uma obrigatoriedade de dízimos. Existe sim a gratidão. E eu vou explicar para você isso com base bíblica. Eu vou, no próximo, quando eu voltar do intervalo, eu vou começar a lançar as bases bíblicas aí. Ok, deixa eu perguntar para o senhor. O senhor, por exemplo, suponhamos, o senhor tem na sua igreja aí obreiros, presbítero, presbítero, missionário, tem o seu corpo ministerial lá. Se todos, suponhamos que todos resolvam não dar dízimo, como é que o senhor age com eles? É natural, continua a mesma coisa ou não? Mesma coisa. Na verdade, tem pessoas que dá dízimo todo mês. E tem uns que dá um dízimo agora, mas não dá daqui o próximo mês nenhum. Na verdade, eu enxergo muito o dízimo como algo de gratidão, não como algo obrigatório. Mas a respeito de como eu trato com ele, não mudo nada. Continuo recebendo oportunidade na igreja normal, continuo abraçando, rindo, tirando foto. É a mesma coisa, não muda absolutamente em nada. Porque o meu amor por o irmão não se qualifica apenas no dinheiro que ele está doando para a igreja, mas sim um amor em Cristo Jesus. E esse é o que mais pastor, importa. Mas o dízimo é bom frisar também que o dízimo faz parte da área financeira da igreja. Sim. A gente sabe hoje que tem pastores hoje que vivem até da obra, né? Verdade. E como tem igreja também que não tem nem condições de pagar ao pastor, e o pastor trabalha, tem o seu serviço à parte. Como é que fica, pastor Xando, aquela igreja que já que a posição do pastor Adaelso é dar quem quer e quem não quer, acabou. Se ninguém dá dízimo na igreja, na sua igreja, se ninguém dá dízimo, o senhor tem aluguel, o senhor tem luz, o senhor tem despesa, o senhor paga tudo do seu bolso? A primeira coisa, eu quero frisar que hoje eu entendo o dízimo não como mandamento, mas como obediência, né? Deus, quando... Então o cara que não dá dízimo é desobediente? Espera aí que eu vou chegar lá. Eu entendo que o dízimo, ele vai um pouco além do mandamento. Ele vai na questão da obediência, entendeu? Se você olhar para Abel e olhar para Caim, Deus olha para Caim, pede uma oferta, pede para Abel. Caim não conseguiu entender, Abel entendeu, foi honrado. Porém foi ceifado sua vida. Sim. Mas nem por isso Deus também tirou Caim, advertiu Caim, mas não tirou Caim. Aí a gente olha também para Abraão. Deus pede a Abraão: olha, pega tudo que você tem, sai da tua terra, pega a tua família, porque tu vai para uma terra que manda leite e mel. Não foi mandamento, foi obediência. Aí você olha para Jó, perde a família, perde gado. O cara que tinha orado pela família, tinha orado pela esposa, tinha orado, clamado por todos os fazendeiros, enfim, quem convivia com ele, sabia que ele era um homem justo, reto e fiel, entendeu? Então, a aprovação na área financeira não está somente associado ao dízimo e oferta, mas a questão da gestão financeira, gestão do lar, gestão da igreja. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar que se o homem não cuida bem da tua casa, ele não vai cuidar bem da obra de Deus. Então não significa que ele não seja dizimista ou não dizimista, né? E quando o Levítico fala, versículo 30, capítulo 27, também todos os dízimos da terra, aqui dos cereais, tal, babá. Eu vou comentar um pouco a respeito disso aí. Pertence. Estou esperando ele responder minha pergunta, se ele concluir. Pertence ao Senhor. Nisso aqui ele está certo, pertence ao Senhor. Mas a forma correta, a gente passa a entender que hoje essa questão do dízimo e da oferta
ela passa pela associação da obediência, não somente pelo mandamento. Eu dou porque amo, eu dou porque sou grato, eu dou porque eu sou honrado pelo que Deus fez na minha vida. Eu dou porque as fendas espirituais foram transformadas. Mas tem aquelas pessoas que não têm, pastor Xando. Infelizmente, hoje, o dinheiro, não é? O dinheiro hoje, ele prende muitas pessoas, né? Tem pessoas que não têm essa liberalidade. Sim, pessoas gananciosas. De dar nada pra ninguém. Não é só dinheiro. Tem então, mas eu sou condenado não porque não dou, mas por desobedecer. Sim. Entendeu? Mas o que eu quero que o senhor me responda é o seguinte. Sim. O senhor é um pastor de uma igreja. Correto. Na igreja do senhor, como é que o senhor age na questão do dízimo? O cara dá dízimo ou não dá? Mas o senhor está falando que se não der dízimo, é questão de obediência. Se não der, é desobediente. Como é que o senhor trata lá então, primeiro na questão de obreiros, ministerial? Assim, hoje eu estou numa igreja que não sou eu o pastor presidente. Já pastoreei e posso dar embasamento nas igrejas que eu fui o pastor da igreja. O senhor é dizimista? Sou dizimista. Sou dizimista. Amém. Agora, se eu estivesse pastoreando na frente da obra, certamente a minha igreja seria 100% dizimista. Primeiro porque eu não falo de dízimo no altar. A gente fala disso numa escola dominical, para não constranger quem não é crente, porque isso acaba de uma forma atacando, negligenciando algum tipo de pessoas. Então tem que saber falar. Hoje nós estamos vendo algumas pessoas falar sobre dízimo e oferta que oprime o povo, amaldiçoa o povo, entendeu? E não é este o propósito que Deus quer conosco. Ele quer que nós sejamos liberal em tudo, né? Então hoje... Um obreiro que não dá dízimo na sua igreja, como é que o senhor trata? Eu vou tratar ele direitinho, mas ele vai pegar um banquinho, vai... né? Vou perguntar se é questão, se ele está endividado, se for um caso pessoal, nós vamos levantar a comissão. Se eu fosse o pastor, o que está vendo, está precisando de ajuda, está desempregado, entendeu? Amém. Deixa eu voltar para o pastor Adailson. Pastor Adailson, o senhor paga aluguel? Pago aluguel. Paga aluguel. Quem paga o aluguel da sua igreja? Desculpa a pergunta. É o senhor ou é a sua igreja? A igreja. Hoje é a igreja, né? Tá. Mas no começo não. No começo eu mesmo pagava o aluguel da igreja. Como o senhor é liberal para dar dízimo ou dar ou não dar, se todo mundo na sua igreja resolver não dar dízimo, como é que o senhor segura aluguel tudo? Seguro, já segurei bastante tempo já. Várias vezes? Já. Mas o senhor mantém toda a despesa da igreja, o senhor se responsabiliza a vida toda, porque às vezes é por um tempo, um mês, dois, né? Imagina o senhor, né? Eu não sei quanto o senhor ganha, e daí não vem o caso. O seu salário, né? Sim. Ser para pagar aluguel, para pagar água, para pagar contabilidade da igreja, contador, luz, despesa, material de limpeza, né? Aquela tudo. Sim. Então não seria não forçar, né? Mas não seria justo da parte de cada pastor orientar, ou seja, incentivar o camarada a ser dizimista, não é obrigar, né? Porque não é por força nem por violência, mas não seria bom o pastor incentivar, até porque, né, a obra precisa. Sim, a obra precisa. Não é verdade? Vamos lá, vamos entrar lá. Entendi sua pergunta. Meus irmãos, nós estamos aí no campo já há um tempinho já. E passei já por bastante coisa. Na verdade, por onde eu andei, Deus me ensinou muito. Eu falo pra você que no deserto ensina o que na cidade grande não ensina. O primeiro lugar que eu fui pastor de igreja foi dentro de um sertão, apenas vivendo pela fé. Eu me enxergo olhando para Paulo, é um ensinamento um pouco diferenciado, porque quando Paulo se converteu, a Bíblia fala que em vez dele ir para Jerusalém aprender com os apóstolos, ele não foi para Jerusalém, sim para o deserto. No deserto, na escola, aprendeu bastante coisa. Passou, se não me engano, agora fugiu da mente, foi 12 ou foi 13 anos aprendendo ali. E eu acredito que ele aprendeu coisas que ele não iria aprender dentro de Jerusalém, ouvindo os outros apóstolos falando, mas sim teve experiência genuína com Deus. Eu já paguei dízimo, eu já paguei aluguel da igreja já há bastante tempo pagando. Meus irmãos, eu não ganho muito não, tá? Eu ganho um pouquinho. E na realidade... Se o senhor desempregar, pastor, como é que o senhor faz? Eu já fiquei um tempinho desempregado já. Mas se ninguém na igreja tiver... Pastor Jando, deixa eu voltar aqui. Não sei se o senhor concorda. Né? O ser humano hoje nem todos, como eu tô falando, nem todos têm aquela vontade. Tem pessoas que chegam, pastor, comprei aqui uma cadeira para ajudar a igreja. Comprei aqui um relógio para a igreja, né?
E tem aqueles que, por mais que ele dê o dízimo, mas ele fica cobrando depois. Agora imagina você estar numa igreja, né? Eu também já paguei aluguel. Eu tenho coisa. Eu sou pastor presidente da igreja. Eu compro o microfone do meu bolso. Eu já fui comerciante aqui na Nova Holanda, vender uma água mineral e o pastor pedia nota fiscal para pegar os R$5 na tesouraria, né? Eu já comprei água, microfone, bateria. Muitas vezes, muitas despesas da igreja eu pago no meu bolso sem perguntar nem quanto tem no caixa. Mas a gente precisa ensinar o povo a dizimar. Com certeza. Agora imagina, se todo mundo disser assim, não vou dar dízimo. E eu tô trabalhando, e eu banco tudo. Como o pastor Adelson falou, ele banca tudo. Aí ele pega um desemprego aí, pagando aluguel. Como é que o senhor segura a onda toda? Vamos lá, jeito, vamos pastor? lá. Deixa eu, vamos lá. Vamos Qual o milagre aí? Conta pra mim. Ó, é muito importante. Fala a senha. Fala a senha pra mim. É muito importante nós crermos naquilo que nós acreditamos. Mas, irmão, eu não estou ensinando aqui o que eu aprendi com o homem, mas o que eu aprendi com Deus. Vamos lá. E uma das principais coisas que o povo aprende é na prática. O povo aprende a ter amor pela obra, o pastor tendo amor pela obra. Entenda bem isso aqui. Na igreja nunca faltou dizimista, mas totalmente o contrário. Até os vizinhos vão lá e dão uma oferta. Quem vai lá na igreja sabe o que eu estou falando. Meu irmão está aqui. Ele mas sabe disso. O pastor não pode contar com a sorte, entenda né? bem. Não, nós não contamos com a sorte, não. Contamos com Deus. Vamos lá. Deixa eu falar aqui exatamente sobre isso. Nunca na igreja faltou dizimista, ofertante. Nunca, nunca, nunca. No começo, nós abrimos aqui a igreja. Nós não abrimos a igreja com crente de outros ministérios, não. Nós começamos e aí o Senhor foi enviando. Deus foi enviando, mas no começo passamos por certa dificuldade. Mas em todos esses critérios, Deus supriu as nossas necessidades. E tudo isso, nós enxergamos que Deus, através de nossa vida, veio estar ensinando também os irmãos. Meu irmão, eu falo para vocês que é muito fácil o pastor falar sobre evangelismo e quando chega lá, tá todo mundo no evangelismo, menos o pastor. Eu falo para você que o pastor não está sendo exemplo, tá bom? O pastor que é exemplo, primeiro ele faz, para depois cobrar. Meu irmão, lá na igreja nós ensinamos sobre dízimo, ensinamos sim, ensinamos como dízimo de gratidão. Mas só porque a pessoa dá ou não dá, nós não o coibimos sua oportunidade. Mas pelo contrário, nós ajudamos. Quem faz parte da igreja sabe o que eu estou falando, meus irmãos. Nós ajudamos todo mundo. Teve uma certa feita que a gente recebeu lá uma mãe de santo pedindo ajuda. Eu nunca vi aquela mulher, mas o que foi que a gente fez? Nós ajudamos. Quando a pessoa aperta o calinho, sabe exatamente o lugar certo de pedir. Eu trabalho, minha esposa trabalha, graças a Deus. Nós damos o dízimo. E, diferentemente, a nossa casa é unida, meus irmãos. Lá não existe um papel de dízimo para minha esposa e um papel de dízimo para mim, não. Todo vai num papelzinho só. O meu dízimo e o dela vai num papelzinho só, unidade. E assim nós aprendemos a ensinar a nossa igreja dessa maneira. Unidade, amor primeiramente com a obra de Deus. E tudo isso é como base dentro de casa, da família. Eu amando minha esposa me amando. E trazendo essa harmonia para dentro da casa do Senhor. E também servindo ao Senhor com alegria, sem ter dúvida daquilo que Ele prometeu. Porque tudo isso que eu falo, meu irmão, eu tenho que ter fé. Eu não posso ter dúvida, tá bom? Pastor André. Bom, 18h33, o tempo já voou, né? 38, nós vamos ter que dar uma pausa aqui. Mas me permite só aí para deixar no ar. Isso, mas o mesmo Deus de Paulo foi o Deus que discipulou Pedro quando Ananias e Safira, no Novo Testamento, pecam diante do Senhor, não dão parte do que eram para dar, e aí, por ele não dar... Aí o fogo desceu. O fogo estranho, né? Mas isso aí a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos ao nosso intervalo comercial e você lança a tua pergunta aí, né? Sobre dízimos. Você dá dízimo ou não dá? Você concorda que tem que ser dizimista? Seu pastor bota você no banco se você não der dízimo, né? Como é que funciona na sua igreja? Manda pra gente aí, daqui a pouquinho a gente volta. Mensageiro, um programa da Assembleia de Deus, Desperta-me para Almas. A apresentação do pastor Adaelson Gomes.
Muito bem, 18 horas e 47 minutos, você ligado, conectado conosco em todo o Brasil. Esse é o programa Mensageiros da Verdade, né? Eu sou o pastor André Carlos e você que está chegando aqui agora na live, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Mensageiro da Verdade. Estamos aqui debatendo um tema muito polêmico, né? E pessoas que têm uma visão de uma forma, outra de outra. Estamos aqui com o pastor Adaelso, que é o titular do programa, e também com o convidado, o pastor Xando, né? Tá conosco aqui Adael Silva, parente seu? Meu irmão, né? Seu irmão, né? Ah, é aquele ali? Isso. Ele tá lá e tá aqui. Tá certo. Adael Silva tá fazendo a pergunta aqui também, que eu vou lançar daqui a pouco. Davi Souza também tá aqui. O Paulo Goulart, meu amigo cantor Paulo Goulart. Um abraço, Paulo Goulart. Minha amiga também lá do Maranhão. Ixi. Raíssa Maria. Lança a pergunta aí, Raíssa. Vamos botar fogo aí na lenha aí, ou na fogueira. Lenha na fogueira. Bom, deixa eu começar. O pastor Xando, ele deixou aí de aperitivo uma passagem ali que tá lá ali no livro de Atos dos Atos, Apóstolos. capítulo 5, né? Capítulo 5. Que sobre Ananias Então. e Safira. Deixa eu fazer a pergunta. Eu vou pela pergunta do Adaelso aqui primeiro. Que diz assim. Eu vou juntar as duas aqui, a dele e a do Paulo. Vem. Se eu não der dízimo, estou em pecado? E o Paulo diz, para eu ser obreiro, tem que ser dizimista, pastor Xando? Então, se ele Na sua igreja, se o cara não for dizimista, Então, como é que você vai? primeiro vamos lá, né? Todos foram restituídos da graça de Deus, né? Se ele está em pecado, dependendo do que ele está falando, do que é pecado. Mas vamos Ele dizer... está se referindo a dízimo. Ele está Se o falando cara não der dízimo, ele está em Não, pecado? na minha igreja... Cada desobediência. Não, ele está na desobediência. Mas desobediência não é pecado? A Bíblia diz que a desobediência então, é é isso que eu feitiçaria. Não, eu não estava entendendo o primeiro termo, o pecado, qual tipo de pecado, depois Sim. você falou sobre O cara isso. não dá dízimo, ele considera-se está em pecado? Então, ele está em desobediência com Deus. Vamos Mas tá em dizer pecado? assim, não vou falar pecado, vamos dizer que ele está em desobediência. Agora, a igreja que aceita e a igreja que não. Eu O senhor aceitava, não? Não, porque o mesmo Deus de Paulo que o pastor falou ali, né, que pode lá todo mundo não ser dizimista. Aí você pega a história daquele homem, Marcos, que era mendigo, vivia na entrada de uma cidade, que não enxergava, entendeu? Mas uma coisa Deus deixou na vida dele, que é a audição. A audição para ouvir, para obedecer. Porque a audição, no grego, significa o intrai, significa a ouvir, a ser instruído, entendeu? Instrução vem através de ação e ação vem através de ouvir. E o dízimo não é diferente. Numa época que a igreja vivia ofertando e dizimando, Ananias e Safira resolveram não dar a primícia da terra, entendeu? E foi ceifado, foi morto, entendeu? Deixa eu ir aqui pro pastor Adaelso. Pastor Adaelso, pegando um gancho aí na palavra do pastor Xando. Lá no livro de Atos, capítulo 5, sabemos que Pedro estava no templo. Eu não só tenho essa base no Novo Testamento, tá? Tem mais. Pedro estava no templo, né? E chega Ananias, e Pedro pergunta por quanto ele vendeu, tal, e eles negaram. E Pedro fala, porque pecasse ou mentisse contra o Espírito Santo. E ali, a Bíblia diz que Ananias morre, cai ali. Logo em seguida, né, depois de tirar o corpo de Ananias, chega a sua esposa, a Safira. Isso. E da mesma forma, o Pedro pergunta, ela, combinados os dois, negam a forma que venderam a propriedade, o valor. E ali também foi feita a mesma pergunta que foi para o marido, e ela também cai e vai a óbito. A pergunta é, por que Deus matou os dois só porque eles negaram e deram parte da oferta errada? Vamos lá. É muito interessante a pergunta de vocês. Vamos lá. Capítulo de número 4, bem no finalzinho do capítulo lá, se você ler, você vai perceber que está falando sobre um homem chamado José, que mais na frente vai ser conhecido como Barnabé. Ele vai vender uma propriedade e vai estar doando tudo, ou lançando aos pés dos apóstolos, como a linguagem que a Bíblia usa. Lançando aos pés dos apóstolos. Obviamente, meu irmão,
uma pessoa que faz isso, seu nome vai começar a ficar conhecido dentro da comunidade evangélica, dentro da comunidade cristã. Obviamente o nome de Barnabé, de José, foi lá em cima. E Ananias e Safira pegaram uma da sua propriedade e venderam. Só que já tinha combinado, o valor foi tanto. E quando eles chegaram lá para Pedro, ele vai estar falando, vendemos uma propriedade e o valor foi tanto. Pedro nem questionou. Quando eles entregaram a oferta, que na verdade aí não é o dízimo, tá? Mas nós vamos chegar lá. Aí apenas uma oferta, conhecido como oferta alçada. Oferta voluntária. Voluntária, vamos lá. E diz a palavra do Senhor assim: se vocês tivessem mantido com vocês a propriedade, não seria melhor? Agora vocês cogitaram não contra o homem, mas sim contra o Espírito de Deus. E por isso a vida de Ananias foi ceifada. A vida de Ananias foi ceifada não por causa do dízimo que ele deu pela metade, a oferta que ele deu pela metade, não. Se por causa da maldade do seu coração. Ele foi com o intuito de enganar, quem sabe unicamente para deixar o seu nome célebre dentro da comunidade cristã também. Então ele foi com o intuito mais de enganar. E por isso ele foi castigado. Por causa da enganação. Se tu tivesse mantido, se ele tivesse vendido e ficasse com ele, não ia ser teu mesmo? Por que tu vai fazer tudo isso, rapaz? Tu não mentiste a homem, não. Tu mentiste a Deus. E depois vem a Safira, né? Com a mesma conversa. E Pedro olha para ela, tá bem aos pés da porta. Aquele que enterrou teu marido e vai lá e vai te enterrar também. No mesmo momento, a moça caiu e foi sepultada pelos jovens, como a palavra do Senhor deixa bem claro. Então aí não tem nada a ver com o dízimo, mas sim o pecado da maldade do coração do homem. E eu pego o gancho que o pastor Xando comentou aqui um pouco mais. Se a pessoa não der dízimo, está em desobediência. Então se a pessoa da desobediência, está em pecado. Está em pecado, de acordo com como muitos usam. Desobediência é pecado, né? Desobediência é pecado, desobediência é rebeldia, digamos assim. Está sendo rebelde à orientação que lhe foi passada. Por isso que eu não enxergo o dízimo como um dever cristão, mas sim como, digamos assim, um agradecimento. E para isso, a primeira vez que o nome dízimo foi usado na Bíblia, no hebraico, foi em Gênesis, capítulo de número 17, versículo de número 20. O 14, perdão mesmo, capítulo de número 14, versículo de número 20. Que foi quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Meu irmão, antes disso aconteceu a oferta de Caim, Abel, oferta, sacrifício de Noé. Mas o primeiro dízimo registrado na palavra do Senhor é Abraão entregando para Melquisedeque. Abraão entregando, é muito conhecido também como dízimo de sangue, né? Por causa da matança dos reis, chegou lá e entregou o dízimo. Como uma forma de... Meus irmãos, o dízimo não é da lei. O dízimo não é da lei. Por isso que eu disse, pastor, que o dízimo, desculpa cortando, está muito mais associado à obediência do que o mandamento. Na opinião de vocês, uma pergunta para os dois. Vamos lá. Primeiro para o pastor Adaelson. Então, voltando aqui a questão do lado do Atos 5, né? Na sua visão, eles morreram por causa da mentira. Isso. Tá. Por causa da maldade do seu coração. Na sua interpretação, na sua visão, o camarada que ele não é dizimista em maneira alguma, ele tem ou não salvação? Tem, a salvação não é pelo dízimo, não. A salvação não está associada ao dízimo, né? A salvação é através de Cristo. E nós vamos entender exatamente isso aqui. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o pastor Xando, ele está falando que a salvação não vem por isso. Mas o senhor voltou atrás. Não voltei atrás. Eu disse para você. O senhor falou que o cara que não der dízimo, ele está em desobediência. E desobediente é no céu? Então, deixa eu te falar. Não, a salvação está lá em Atos capítulo 2, versículo 21. Sim. Todo aquele que crer no Senhor será salvo. E aquele bandido que morreu, nunca dizimou, foi salvo. Sim, então, mas por isso que eu estou perguntando em cima do que o senhor falou. E a Bíblia vai dizer, que Paulo vai dizer em alguns dos versículos, que há mistério que não compete ao homem, entendeu? Se Deus agora resolver aqui dentro da Nova Holanda ter um tiroteio e morre aqui um traficante, e se ele se arrepender no ato ali, eu acredito que ali na onisciência de Deus, quem sou eu para julgar? Mas falando do dízimo e sobre oferta, ali foi uma oferta. Se foi desobediência ou não, no meu ponto foi desobediência. E vocês estão entendendo como pecado? Desobediência.
Para mim foi desobediência. Porque audire significa atenção. Desobediência pro senhor não é pecado? Depende muito. Depende. Eu posso estar aqui agora conversando com você, você fala, olha para a direita. E eu não quero olhar. É pecado porque eu não olhei para a direita? Tá entendendo? Então pronto. Então depende muito do ponto de vista. Do meu ponto de vista, isso não é pecado. É uma falta de... Aquela pessoa foi... Um exemplo, eu já peguei membros na minha igreja que dizimavam 1 mês, 2 meses, 5 meses não. Existe uma diferença, pastor, de desobediência e não ouvir. Então, eu tô falando da audire. De novo, eu vou dizer para você. De novo. Pautado em Atos capítulo 5, quando o apóstolo pede... O senhor tem a mesma visão do pastor Adaelso? Que ali sobre Atos 5. Vamos lá. Ananias e Safira morreram porque mentiram ou porque roubaram a Deus ou ali nas ofertas? Para mim é um conjunto. É um conjunto. Desobediência, porque todo mundo dava o que tinha que dar. Desobedeceu. O segundo, enganou a si mesmo, enganou a Deus. Pecou. Morreu. Havia uma brecha. Não houve arrependimento. Os dois morreram. E é no Novo Testamento. 100 anos depois de Cristo. O mesmo Deus de Paulo que o apóstolo falou. Foi o Deus que matou Ananias e Safira. Pastor Adaelso, uma igreja, o senhor é a favor? Agora rapidinho. O mesmo... Deus abre porta. Mas a porta que eu tô falando, o templo físico. Sim. Mas não é ele que fecha. Quem fecha são os membros. Quando os membros não dizemos, eles estão fechando a porta. Amém. Pastor Adaelso, uma igreja, o senhor é a favor do dízimo, claro, você já deixou bem claro aí. Mas uma igreja que, principalmente, ela não é dizimista em nada, ela não é ofertante, não é? Ela materialmente, ela não é pobre? Não necessariamente. Até porque a prosperidade, eu falo assim de maneira simples, não, eu tô Deus falando garante. De materialmente, não é prosperidade. Prosperidade não é dinheiro. Não, tá gostoso, hein? Como nós estamos falando de financeiramente, Sim, mas, por exemplo, a prosperidade financeira. Como que uma igreja se mantém hoje financeiramente? Eu acredito na providência de Deus. Eu acredito que novamente eu falo, isso é muito interessante. Eu acredito na providência de Deus. Eu acredito que Deus pode tocar até no presidente e dar um templo novo pra gente congregar e salvar e pregar a palavra. Como gratidão. A pessoa ingrata, ela não cresce apenas na igreja, nem na sua vida particular ela não cresce. Por exemplo, uma pessoa que é ingrata, que não tem aquela gratidão ao Senhor, ela não vai crescer nem, digamos assim... Dentro da igreja está cheio de gente ingrata, pastor. Ingrata, não tem como. A pessoa pode ser dizimista, mas a pessoa não cresce. Ingratidão é o que deixa muitas pessoas na mesma posição. E se uma igreja toda for ingrata, necessariamente... Na igreja, o senhor sabe muito bem, dentro da igreja, as pessoas hoje... Você quer conhecer o coração do homem? Trata com ele na área voluntária. Verdade. Sabe? Porque hoje todo mundo fala, hoje todo mundo canta, hoje todo mundo prega. Isso é fácil. Hoje todo mundo sapateia, fala em línguas. Mas pede R$1 para ajudar alguém numa cesta básica, poucos têm. Tem, pastor. Tem. Não está... Tem para dar. Eu me expressei mal. Tem. Não dá. Né? Não dá tem uns que... hoje é mais fácil o que não tem dar do que o que tem dar. Isso aí. Né? É o velho então, caso. Hoje, se o pastor hoje, né? Não é porque eu sou pastor hoje, não, porque eu já fui, eu não nasci pastor, né? Mas quando eu era obreiro, eu tinha essa convicção em mim, que eu tinha que abençoar a obra de Deus. Até por consciência. Que o camarada, de onde tá vindo aquela água? Pastor, deixa eu te falar. Não desce anjo do céu, pastor, com uma sacola para pagar a conta de igreja. Pastor Carlos, como que a gente mantém uma obra? A Bíblia diz assim, Provérbios 24:11. Salva os que cambaleam para o inferno. Eu fui missionário 2 anos no Peru, em Lima. Falei com o pastor dentro do carro. Só sabe por que eu voltei para o Brasil? Porque as 5 igrejas evangélicas que me sustentavam mantinha o projeto, que a gente dava leite para as crianças, tinha estratégia de evangelismo. Como se envia um missionário para outro país? Eu para me voltar para o Brasil, eu voltei assim. Assim, vim para Macaé para tentar ter o recurso de volta para poder voltar. Entendeu? Então, assim, eu dentro da minha cidade, aí já entra em outra situação. O que tem de pastor que diz que vive da obra, mas fica
pega um cada aqui, pega ali. Se você não dá uma oferta forte pro cara, ó, eu custo isso, já apanha nome. E quando aceitou Jesus, era prostituto. Quando ela aceitou Jesus, era linguaruda, ele matava, era gerente de tráfico, era isso, era aquilo. Tinha doença, tinha câncer, Deus curou. Deus não negocia seus princípios. Mas só que é o seguinte, agora Deus deu emprego, deu saúde, deu família, entendeu? E o pastor lá passando fome, passando dificuldade. E como é que está a vida daquele líder? Como que está a vida daquele pastor? Como ele está sobrevivendo? Então tem coisas que não entram na minha cabeça. E olhando para a Bíblia eu vou perceber que não era assim. Aquela mulher pegou um nado caríssimo na época, jogou aos pés de Jesus. Aí Judas, que era o tesoureiro, o mesmo que lá na frente foi trair Jesus, se vendeu por pouca dracma, vai dizer: Senhor, se a gente vendesse isso aí ia dar mais dinheiro. Ele olhou o lado físico, mas Deus olhou o lado espiritual. Mas aquela mulher, ela de repente vivia daquele valor, mas ela preferiu colocar diante de Deus. E eu creio que todos que ofertam a casa do Senhor, que vão ali, colocam a primícia diante do Senhor, seja R$1, seja 20, seja 50, de acordo com o seu trabalho, tirando seus 10%, honrando, vai trazer um benefício não só para a vida dela, ministerial, e para a igreja, como de outro que está passando dificuldade. Eu conheço pastor que eu não posso citar o nome aqui, porque eu não quero. Estava conversando aqui agora, estão assistindo o programa, e assim: pastor, eu mantenho 10 famílias pela igreja. Como assim? Pago luz, pago o remédio de uma irmã que é viúva, o salário não dá, mas com as ofertas e os dízimos da igreja. Então o dinheiro circula dentro da igreja e para a obra e para o povo de Deus, né? Amém. 19h04. Pastor Adaelso, o que é Casa do Tesouro? Vamos lá. Casa do Tesouro. Vocês gostam muito da visão levítica, né, meus irmãos? Vamos lá. Jorge, deixa eu apertar um pouquinho. Essa pergunta aqui. Deixa eu apertar um pouco. Lançar aqui. Vamos lá. Vocês gostam muito da visão levítica. Eu vou pegar agora. Eu vou tirar um pouco do nosso contexto. O que significa Casa do Tesouro? Uma pergunta aqui. O nosso contexto, se eu ficar aqui assim, eu não vou chegar no ponto lá que eu quero. Mas vamos lá. Então vamos trazer um pouco para o contexto levítico, meus irmãos. O que é o contexto levítico? O que é o dízimo no contexto levítico? Porque se eu pegar aqui, eu vou continuar falando apenas da nossa sociedade no presente momento e vamos esquecer do que é o dízimo levítico. Vamos lá. O dízimo levítico, eu já estava preparando já isso aqui na minha mente, já matutando. Em Levíticos, capítulo de número 27, deixa bem claro que tudo, a primícia, tanto da terra como dos animais, 10% é dado para o Senhor. Mas na frente nós vamos ver que isso vai pertencer aos levitas, como herança, como pagamento do seu trabalho. Entenda bem aqui, por exemplo, hoje muitas pessoas dizem que são levitas. Você não é levita, você não nasceu na tribo de Levi. Você é cantor. Isso é cantor, você gosta de cantar, mas você não é levita. O dízimo levítico é um dízimo totalmente separado para eles. E haja vista que a tribo de Levi sobrevivia com aquilo. E quando eles paravam de dar o dízimo, a casa do Senhor perecia. E hoje não é a mesma coisa? Obviamente, mas só que nós vamos chegar lá. A casa do Senhor perecia. Aqueles que se mantinham da obra, que era a tribo de Levi, perecia também. É por isso que em Malaquias vai estar deixando bem claro: ei, é possível um homem roubar a Deus? O que nós estamos te roubando? No dízimo e nas ofertas alçadas. Deus deixou bem claro que o povo estava roubando ele. Mas por quê? Porque o dízimo era uma obrigação. Dentro do critério levítico, o dízimo é uma obrigação. Mas já trazendo para o contexto cristão, o dízimo não é obrigatório para o contexto cristão. É como sentido de agradecimento. Uma pessoa ingrata, a pessoa não cresce nem na igreja, nem na sua área material. Meus irmãos, eu tenho certeza que sem dízimo, sem oferta, a igreja perece. Mas se a tua igreja não tiver nenhum dizimista, nenhum ofertante, alguma coisa está errada. Só tem pessoas ingratas na tua igreja. E se uma pessoa precisa ser dizimista para ser obreiro... Mas, o pastor, rapidinho, só uma pausa aí. Claro que nem todo mundo, né, é ingrato. Sim. Mas as pessoas hoje, de um modo em geral, vê se o senhor concorda comigo. De um modo em geral, as pessoas cristãs, elas já têm na mente essa tese, que ela tem que ser dizimista, né? Porque eu pastor André, eu sou contra o excesso, né? O cara pede demais,
traz a chave do teu carro, do apartamento, isso. E sem falar, pastor André, vende a tua casa, isso não. E sem falar que tem muito charlatão no nosso meio também. Sim, agora, ô pastor Adelson, só um minutinho, pastor Jano. A gente, quando tá no mundo, né? Quanto a gente não gastava com bebida, com prostituição, né? Alguns com, não sei se foi o caso de vocês, com maconha, com cocaína, vício do modo geral, né? Aí hoje as pessoas na casa de Deus ficam com a mesquinharia. Eu vou contar um pequeno, vou voltar pro senhor, um pequeno testemunho de um obreiro quando eu era diácono, né? Eu passando com a salva, o obreiro tava no altar sentado, ele pegou, tava com um pacote de dinheiro no bolso. Eu não me lembro, me recordo, porque faz mais de 15 anos isso. Ele tirou a menor nota e jogou na salva. E eu passei e foi embora. Isso não é eu que tô contando, ele deu testemunho no outro dia. Sim. Deu aquela oferta, beleza, foi embora. Ele falou que quando foi pro ponto do ônibus, parou 2 caras do lado dele, assaltaram ele, levaram todo o dinheiro dele. Mas será, pastor, porque ele não deu oferta? Não sei, pergunta pra Deus. Né? Pastor, só queria pontuar, só tá dando mais tempo pra ele. Joga um pouquinho pra cá que eu quero pontuar um negocinho também com todo carinho, pastor. O que acontece? Tem muito charlatão dentro das igrejas hoje, tá? A gente tem que identificar isso também. Um exemplo, eu já vi o cara pregar aqui, daqui a pouco o cara tá bebendo cerveja. Sim. Eu já vi a irmã pregando aqui, aí daqui a pouco tá comprando um negócio lá e se endividando toda, entendeu? E aí o povo que começa a ver isso e começa a se perguntar, pô, será que o pastor não tá vendo essas coisas, né? Não é que eu vou parar de dizimar, mas o povo também tem ali a interrogação. Eu já vi pessoas dizimando, Deus honrando muito, abençoando, mas eu já vi também pessoas que a igreja é próspera, mas tem um irmão passando dificuldade, o pastor almoçando ali num restaurante caríssimo, nada contra, mas direto, comprando carro importado, mas o irmãozinho que está limpando a igreja ali, passando dificuldade, precisando. Aí Deus tem que revelar, trazer outro pastor de fora para mostrar para aquele pastor dificuldade, adversidade, enquanto ele está almoçando lá naquele restaurante caro, enquanto ele comprou aquele carro caro, mas como está a casa daquele irmão, né? Tem que trazer um pregador de fora para Deus revelar, olha que te digo e tal. Não, o pastor de ovelha, ele tem que ser o mestre, o líder e o discípulo, e discipular e treinar aquelas vidas ali. 19h10, tá bom. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu voltar com o pastor Adelson aqui. Deixa eu concluir. 19h10, estamos aqui com o tema Levítico, ou seja, dízimos, né? Pastor Adelson, conclui aí o seu raciocínio. Vamos lá. Meus irmãos, é muito interessante quando nós falamos a respeito de dízimo levítico. Os irmãos gostam tanto da expressão, né, do dízimo levítico, que até comentaram a respeito da casa de tesouro, não é isso? Que hoje é... Foi sua esposa que mandou a pergunta. Foi. Mandar um abraço aqui pro pastor Márcio, meu querido irmão e pastor da minha esposa. Um abraço. Amém. Deixa eu rapidinho aqui. A Jusileude, se eu não puder dar o dízimo no mês atual, no próximo mês posso dar os 2 meses? Ou esqueço do mês que passou? Para ele... Pastor Adelson. Pastor Adelson, hoje que né, pastor? Vamos lá. Meus irmãos, Deus quiser. Olhando para o dízimo levítico, isso é algo muito interessante. Em Levítico, você vai deixar bem claro que quando a pessoa ele quer resgatar não estou com uma dívida aqui para pagar, então tenho que resgatar uma parte aqui do meu dízimo para me concluir para pagar lá. De acordo com o dízimo levítico, a pessoa no próximo mês ia ter que pagar tanto o dízimo anterior e com a 5ª parte a mais. Então, a pergunta dela aqui, ela está devendo. Não, isso aqui é o dízimo levítico, tá? O dízimo levítico. A pessoa tem que pegar o dízimo e pagar o dobro, digamos assim. E de acordo com o dízimo levítico é isso. É isso. E se alguém quisesse resgatar um cabritinho, uma ovelhazinha, em vez de pagar agora só um cabritinho, ia ter que pagar 2.
2 cabritinhos quando esse procriasse novamente. Porque o dízimo levítico se tu não der agora, quando tu for dar, tem que dar dobrado, digamos assim. E só que, de acordo com a mudança de sacerdócio, entenda bem isso aqui, meus irmãos. Isso aqui é algo muito interessante. A mudança de sacerdote ocorrendo em Cristo. A Bíblia deixa bem claro em Salmo de número 109. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem que estava falando sobre isso? Sobre Cristo. Sobre o grande Machia, que ia ser revelado ao mundo. O autor aos Hebreus vai estar usando essa mesma expressão. Tu és, como está escrito, tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo não é segundo o sacerdócio de Arão, não é segundo o sacerdócio levítico. O sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. E no sacerdócio de Melquisedeque, Abraão entregou o dízimo pelo agradecimento. Entregou o dízimo não como uma dívida. Se tu não entregar aqui, tu tá roubando a Deus e os ladrões vão para o inferno. Não. De acordo com o sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque, tem que entregar o dízimo? Tem sim, ué. Mas sobre agradecimento. Ah, mas eu não pude entregar, então eu vou ficar endividada com Deus. Isso não existe, meu irmão. Deus não é o Serasa, não é o do Brasil. Não é, meus irmãos. Agora vai acumular minha dívida no céu. Meus irmãos, a gente está voltando novamente lá para, não vou comentar aqui o nome da igreja, né, mas os irmãos sabem. Lá para a Idade das Trevas, vendendo indulgência. Isso aí que eu ia falar agora aqui. Isso aqui é uma grande tristeza. Para entrar no céu eu tenho que crer em Cristo e também dar o dízimo. Senão eu sou ladrão. Não. De acordo com o dízimo levítico, tu vai ficar devendo a Deus. Mas só que o sacerdócio de Cristo não é segundo a ordem de Arão, não é segundo a ordem de Levi, mas sim segundo a ordem de Melquisedeque, que Abraão se enxergou grato e entregou o dízimo. Jacó também mais na frente vai fazer o voto falando que vai entregar o dízimo. Se eu fores e voltares bem, tudo que eu tenho eu vou te dar o dízimo, como uma forma de agradecimento, não como uma forma de dívida. De acordo com a linhagem pensada pelos primeiros patriarcas, antes que o dízimo entrasse para um sentido de lei, de mandamento, já existia pessoas gratas a Deus. E não, meus irmãos, o grande problema hoje é que hoje a pessoa tem que, bem dizer, comprar a bênção do céu. Traduzindo, olha só, meus irmãos, tem igreja que hoje para crescer tem que vender, vamos lá, aquele negocinho, meus irmãos. Rifa, tem que meus irmãos, eu vim do Piauí. No Piauí o pessoal gostava muito de fazer bingo. Fazia bingo e sorteio, isso, aquilo. Meus irmãos, nunca fiz isso na minha igreja. Também não. Nunca fiz isso, rifa. Eu acho isso, meus irmãos, a pessoa não precisa de nada disso para crescer no Evangelho. Eu trago isso como experiência própria. Uma certa feita, quando Abraão ia ser abençoado por um certo alguém, ele falou, não, para que tu não venha falar, foi eu que enriqueci Abraão. O que Deus tem prometido para mim, ele vai realizar. A grande falta de fé tem levado o pessoal a fazer como Sara, buscar uma solução humana. Mas o mesmo Deus, meus irmãos, apenas mostra gratidão no teu coração para Deus, ofertando, que Deus vai colocar pessoas gratas do teu lado. Mas o Senhor incentiva a sua igreja a ser dizimista. Sim. Só que não um dízimo. O dízimo como obrigatório. Mas se um dízimo Deus te deu, tu é grato a Deus. O senhor já deixou de ser dizimista algum mês, não? Não. Nunca deixei de ser dizimista, não. Graças a Deus. Mas por que o senhor nunca deixou? Oi? Por que o senhor nunca deixou? Porque eu sou grato. Porque eu sou grato a Deus. Isso não foi muito antes de eu ser obreiro, muito antes de eu ser pastor, muito antes de ser presbítero, diácono, auxiliar, que tudo isso. Muito antes de ser isso. E quando eu era um membrozinho que eu trabalhava, conseguia alguma coisa, graças a Deus eu sempre fui grato a Deus. Só que eu não tinha essa mentalidade que eu tinha hoje. Naquele tempo eu achava que era uma dívida mesmo. Eu não tinha o mesmo conhecimento que eu tenho hoje, né, meus irmãos? E graças a Deus, depois que passou-se o tempo, eu enxerguei que a gratidão é melhor que uma obrigação, porque ninguém gosta de fazer nada obrigado. Ninguém. Se a pessoa pode estar querendo ir para ali, mas falar, tu é obrigado a ir para ali, a pessoa se sente incomodada só de ir por ali. A pessoa não gosta. Então eu auxilio o povo da igreja. Ei, seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Você não é obrigado a nada, porque você é livre em Cristo. Mas seja grato a Deus. Aprenda a ter essa gratidão, porque o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, que entregou o dízimo por gratidão e não por obrigação e nem por lei. Muito bem, 19 horas e 16 minutos, programa Mensageiro da Verdade, aqui com o pastor Adaelso, acabou de falar agora há pouco, e também com o pastor Xando
Carvalho. Pastor Xando, a sua igreja, o seu pastor lá, ele é desse pastor também que prega sobre dízimo ou não? Ou o senhor também, então, ou lá não toca no assunto? A nossa igreja lá é uma igreja treinada a honrar a Deus em todos os meios e propósitos. A gente entende que o dízimo é uma primícia, é uma gratidão, não só o mandamento, mas como o pastor frisou, é pela obediência, não pelo mandamento, a obediência, pela gratidão, por aquilo que Deus tem feito ao nosso favor, por aquilo que Deus tem nos honrado, por aquilo que a gente entende que precisa abrir mais igrejas em outros lugares. São mais de 80 igrejas. Tá, mas o dízimo, na visão do senhor, é uma obediência. Ok. E quando o membro, o obreiro, ele não dá dízimo, o senhor não tenta conversar com ele para sair da desobediência? Claro. A gente conversa e não é uma obrigação, não. Né? Pastor Adaelso, o senhor não tenta convencer o seu obreiro a sair da desobediência? Não. Isso aqui é algo muito interessante. Eu estou vendo o comentário do pessoal. É desobediência isso pro senhor ou não? O quê? Não, eu estava ligado aqui no comentário. Não dá dízimo? Não. Não é desobediência? Não, é mais ingratidão do que desobediência. Tá, e o senhor... Eu enxergo a ingratidão como desobediência? Não enxergo. Não, tá. E a ingratidão, o senhor tendo um obreiro, é natural? Ingrato? Graças a Deus eu não tenho nenhum. Mas vai aparecer. É isso que eu tô falando. Mas vai aparecer. Eu não posso responder porque eu não vivi. Ingratidão. Na verdade... Mas quando aparecer? Porque aparece, né? Ou a pessoa aprende andando conosco. Meus irmãos, eu tenho uma ação social, não é de hoje, é bastante tempo. Quando eu comecei a ação social, nem todo mundo enxergava essa obra com amor. Mas hoje, toda a nossa igreja, com exceção de 1 ou 2 pessoas, mas toda a nossa igreja é envolvida em todas as ações missionárias que nós fazemos a respeito de moradores de rua. E, meu irmão, eu falo com você que teve dia que eu não tinha dinheiro para comprar absolutamente nada para levar para o centro. Mas só que nosso Deus nos surpreendia. Só que eu nunca recorri a bingo, nunca recorri a rifa, nunca recorri a absolutamente nada disso. Quando o Senhor nos abençoava, nós temos que também ter uma boa administração, porque se José não estivesse no Egito na época de Faraó, os 7 anos que era passeio de bonança, ou os 7 anos que era passeio de bonança, não ia saber arrecadar ali, colocar em celeiro para poder sobreviver os outros 7 anos. Eu vejo isso como uma boa administração do líder e também um bom exemplo dele como um grato a Deus. Eu tenho 2 perguntas. Eu vou fazer uma minha pessoal para o pastor Adaelso. Sim. E a outra aqui da Larissa para o pastor Xando. Pastor Adaelso, o senhor recebe uma oferta, ou vamos tratar uma oferta, sim, seja lá de quem for na sua igreja? Recebo. Como assim? Chegar depositando a salva? Sim, qualquer pessoa. Pessoal, ouvinte. Por exemplo, vamos dar exemplo. Vamos lá. Se o senhor, se chegar um traficante na sua igreja, eu não posso coibir ele de fazer absolutamente nada. Não, você não pode, mas se você sabe que aquela oferta veio de algo ilícito, o senhor recebe essa oferta na igreja? Na verdade, tudo que entra na salva, eu não sou salariado da igreja, nem nada disso. Tudo que entra lá vai para a tesouraria e eu não vou perguntar à pessoa quando der dízimo ou oferta, até porque não foi 1 nem 2 vezes que o irmão estava passando com a salva, alguém lá de fora chamou o dinheiro e botou o dinheiro dentro da salva. Não foi 1 ou 2 vezes. Nossa igreja é na principal da 16. Uma rua muito movimentada. Mas o senhor sabendo o motivo, o senhor recebe? Não, obviamente. Quer depositar, quer colocar lá na salva, pode colocar. Ué. Aquilo lá não fica. Eu não coíbo pastores que são assalariados. Eu não sou assalariado porque eu trabalho. Graças a Deus tenho saúde e trabalho. Mas se um dia eu não puder trabalhar, tenho que ser assalariado também. Por quê? Eu dou exemplo, gente. Vou uma pergunta aqui pro pastor Xando. A Larissa aqui tem uma dúvida. Vamos ver aqui. Tem uma dúvida. Ouvi uma vez uma situação bem complicada em que uma pessoa que congregava em uma certa igreja, infelizmente se entregou ao pecado e assim vivendo nessa situação e queria continuar sendo dizimista, mesmo não congregando, mas gostaria de saber se pode. Não tem nada a ver. O dízimo é voluntário. Pode dar. Tá tranquilo. Ele pecou, mas ele tem a consciência que quer abençoar aquela obra. Aquela obra fez parte da vida dele.
Não vejo nada de errado nisso, não. Agora, nisso aí... E o senhor, pastor Adelson? Agora, nisso aí... Agora pontuar o senhor recebe um dízimo... Não. De um bandido? Não. Não, isso aí foi pra ele. Por exemplo, o senhor sabendo uma prostituta, o senhor recebe o dízimo dela? Não. Por Porque quê? o que ela tá fazendo ali é... E o senhor, pastor Adelson? Oferta. Qualquer pessoa que vier, oferta alçada, bem recebida. Se eu sei que o cara é um bandido, eu não vou aceitar, porque o dinheiro tá vindo de uma mãe que, inclusive, possa estar na minha igreja orando por aquele filho sendo fruto de oração e tá ali se drogando ali. Eu não vou receber. Se eu tenho consciência, eu tenho consciência. Aí, sobre o dízimo, para mim já é algo um pouco mais complicado. Mas oferta, qualquer pessoa vier ofertar, meus irmãos, generosidade de coração, ninguém pode coibir. Ninguém pode coibir. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui para mandar um abraço. Deixa eu falar aqui com o Cláudio aqui, que ele tá, só um minutinho. O Cláudio tá falando que a gente quer obrigar algo que não tá na Bíblia. Não, a gente não tá obrigando, a gente tá debatendo. A gente tá tirando conclusão, hein, Cláudio? A gente não tá obrigando ninguém a nada aqui. A gente tá apenas debatendo um assunto e você tem seu raciocínio e os debatedores têm. Eu tenho o meu, você tem o seu. Nem a Bíblia, nem Jesus obriga ninguém a nada, né? Até de ser dizimista, a gente tá tratando aqui que ninguém é obrigado, né? É uma gratidão. Estamos chegando nessa conclusão, né? Então, vamos lá. Vai, pastor Adelson. Eu perdi um pouco o raciocínio que eu estava comentando, mas... mandar um abraço pro pessoal que está nos ouvindo. Manda um abraço para o nosso irmão Cláudio, o evangelista Paulo Goulart, que esteve conosco aqui também semana passada. A minha esposa também, que está comentando aí. Todos os irmãos, não tem como ver aqui, meu irmão, que é muito nome, tá bom? Não tem como ver, mas eu mando um abraço para todos vocês. Aproveita lá, entra lá no canal da rádio, lá se inscreve lá, depois corre pro meu, tá? Me ajuda a chegar em 1000 inscritos, eu comecei agora, nos ajude a chegar lá e seja totalmente abençoado, meus irmãos. Voltando aqui para o assunto do dízimo. O dízimo é algo muito importante para a igreja. Não tem como eu falar, se tu não der dízimo, a obra do Senhor continua crescendo. Não, porque a obra do Senhor, por mais que seja de Deus, que se encontra lá no céu, nós precisamos comprar cadeira, precisamos pagar a conta de luz. Meus irmãos, precisamos. Eu tô construindo aqui no bairro da Piracema e obra, meus irmãos, um saco de cimento agora tá R$33. Sim, e se paga com dinheiro, né? Se paga com dinheiro. Não se paga com oração. Com certeza. Né? Oração é muito importante, mas a oração não ajuda a construir parede, digamos assim, no sentido financeiro. Então é necessário, irmão, que abençoe sim. Então eu não coíbo e nem falo, não, tu não pode dar dízimo. Eu não sou, por exemplo, a CCB, Congregação Cristã do Brasil, não. Acho também muito errado também, pessoas que ensinam este outro lado. Só que eu acredito que eu não posso mandar uma pessoa para o inferno porque não é dizimista. Eu enxergo isso outro extremo. O extremo que não pode dar isso, aquilo, outro. Só que não enxerga a gratidão de Abraão entregando o dízimo para Melquisedeque. E assim também nós, que participamos do sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, por gratidão a Deus o entregamos. E isso não é nenhuma dúvida, isso não é, algo raso na Bíblia, não. O nosso sacerdote é sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não é um sacerdote transitório, passageiro. Até hoje, esse sacerdócio continua sobre nós. E o crente, o cristão verdadeiro, tem a primeira gratidão por ser salvo. Meu irmão, a gratidão pela sua salvação. O pastor André, ou foi o pastor Xando, já comentou aqui, outrora no mundo, bebendo, usando droga, deixava 80%, 90%, até mesmo 100% do seu salário lá no... Às vezes gastava tudo, tá pedindo emprestado ainda para pagar no próximo mês, para sustentar aquele... Aí vem Jesus e liberta ele, e a pessoa fala, não pode dar dízimo. Não, isso aí também é outro extremo que é muito preocupante. Então tu não é grato a Deus. Amém. Falta 4 minutos pra gente ir pro intervalo. Eu quero deixar o pastor Adaelson com uma pergunta. O senhor é a favor do pastor sustentado pela igreja ou não? É para responder agora ou você por Sim, agora. Dá 4 minutos. 4 minutinhos. 4 minutos, vamos lá. Se eu sou a favor, eu sou a favor. Sou a favor. Um pastor que sobrevive exclusivamente da obra tem que ser salariado pela igreja. Agora, se a pessoa pode trabalhar e quer trabalhar, tem pessoas que não querem trabalhar. Eu vou fazer o quê? Vou obrigar? Não. E se está pastoreando uma igreja, é um pastor exemplar,
tem que ter um cuidado, um zelo da igreja para com ele. Até porque a Bíblia fala que um trabalhador ele é digno do seu salário. O mesmo que ministra no altar tem que se alimentar dele. Então isso não tem nem para onde correr. O que basta é a Bíblia. E se a Bíblia não condena, até mesmo apoia esse ato, eu também apoio. E isso vai do coração de cada um. Mas a Bíblia nos aponta algo precioso para isso. 3 minutinhos. Senhor pastor Xandro, o senhor a favor de quem tem o seu salário como pastor? Porque hoje o pastor, o rótulo que as pessoas têm de pastor é que pastor é ladrão, todo ele é ladrão. Né? A população, grande maioria, fala isso. Né? Principalmente aquele marido da irmã que congrega, né? Eu vou dar dinheiro para pastor, né? Aquela coisa toda. Então, o que o senhor vê? O senhor é a favor do pastor assalariado pela igreja ou não? Com certeza. O pastor tem que trabalhar, como diz, vai largar a preguiça, pastor, vai trabalhar. Não, se ele se dedica 100% para a obra e vive pela obra. É claro que ele precisa de um tempo com a sua família, viver a sua vida, mas se ele se dedica 100% para a obra, paga o preço ali na sua igreja, na sua congregação, é um bom exemplo como líder espiritual, atende o telefone. Não pode ser esse caso que o cara vive para a obra e tira aí férias de 2, 3 meses e fica para lá, e que não atende um telefone de madrugada. Eu sou pastor 24 horas. Sim. Né? Você é radialista, mas é pastor. Sim. 24 horas. Sim. Então você tem que estar apto para atender essas ovelhas, né? Só a favor. 2 minutinhos, pastor Adelson. Sim. Igreja. A gente não saiu do contexto. Diz muitas igrejas ricas hoje. Algumas pessoas falam que por pessoas dar muito dinheiro em igreja, titulam alguns templos como uma empresa. Apesar que é uma empresa, né? Tem um CNPJ, é uma instituição. É uma instituição. Mas ele fala em empresa... Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Mas quando ele usa empresa, é como se fosse um comércio. Sim. O senhor vê desse jeito? Não enxergo dessa maneira, não. Até porque eu peguei muito no pé do pessoal no início da pandemia. No início da pandemia, nós vivemos em um critério de crentes, que muitos cristãos não sabem nem o que é a igreja. A pessoa se diz ser cristão, mas não sabe nem o que é a igreja. Vamos lá, eu sou pastor na Igreja Assembleia de Deus aqui no Lagomar, Desperta-me para Almas, e nós ajudamos vidas, famílias com cesta básica. Quero até mandar um abraço para o pastor Charles Maciel, que tem um grupo abençoado de capelania no WhatsApp. Essa cesta básica do senhor, rapidinho, vai lá. E uma certa feita, nós precisando de alimento para ajudar uma família, eu peguei e lancei lá. É uma irmã pastora Maria José, daqui do centro, nos chamou e doou 2 cestas básicas. Aí nós pegamos e ajudamos família. Por quê? Porque tem pessoas que ainda tem nossa igreja aqui não é tão grande. Nossa igreja aqui nós estamos começando aqui agora, meu irmão. Vamos fazer 3 anos que eu estou aqui em Macaé, que eu voltei lá do campo do Piauí. Então nós somos uma igreja que estamos crescendo. Eu acho muito alegria no coração quando eu vejo uma igreja que tem mais estabilidade, para estar ajudando outra menor, sem olhar para a placa, mas sem olhar para o propósito, entendeu? Então, obviamente, meus irmãos, por mais que tem muitos exemplos mal, como igrejas grandes que só olha para o lado dela, eu acredito que tem igrejas ainda genuínas, igrejas que ajudam, igrejas que apoiam, pastores que têm verdadeiramente o amor por almas, amor pela obra do Senhor, que não mede esforço quando o sentido é ajudar. E isso eu acho muito interessante. Pastor Adelson, rapidinho, ainda dá mais um tempinho. Dízimos e oferta da sua igreja, como é que o senhor trata? Como que eu trato? O senhor ajuda? Não, o dízimo aqui, as ofertas é para algo aqui interno, da igreja, se algum irmão nosso aqui da nossa igreja necessitar de um gás, de uma cesta básica. Sim. Ou o senhor ajuda independente de ser da sua igreja ou não? Não, ajuda independente. Na verdade, eu já comprei gás para pessoa que nem da igreja era. Como eu falei, eu já ajudei até uma senhora aqui. Mas oferta da igreja? Com oferta da igreja. Não. Com oferta da igreja até minha mesmo. Essa moça lá foi minha, né? Que eu tirei do meu bolso e ajudei ela. Mas a igreja, entenda bem isso aqui, como eu ia concluindo, eu me perdi aqui no meu raciocínio. No princípio da pandemia, eu bati de frente com muitas pessoas. Não, mas fulano falou, a igreja tem que fechar isso, aquilo, outro. Eu falei, gente, vocês não sabem nem o que é a igreja. Porque a igreja, ela é o instituto levantado por Deus para ajudar vidas, quando mais precisa. E neste momento é o momento que está mais precisando. Aí nós vamos fechar a porta.
Não. Aí quando meus irmãos, tinha dia que eu fiquei com a igreja aberta o dia todo, aparecia pessoas lá pedindo cesta básica, porque não tinha. Se a igreja fechar a porta neste momento, muitas famílias vão a mercê. Sim. E esta é a grande complicação. O objetivo da igreja não é apenas subir no púlpito terça, quinta e domingo, que é os dias de culto lá na igreja, e pregar, não. A Tiago falou aí, a fé sem obras ela é morta. A fé sem obra, isso não existe, meu irmão. Então, a principal instrução da igreja é amar o próximo. Quando é necessário, nós vamos lá, ajudamos. Meu irmão, rapaz, quem é da igreja sabe da maneira que eu sou. Se o irmão está triste na igreja, já vou lá perguntar se está acontecendo alguma coisa na casa deles. Eu for na casa de fulano, eu já... Independente dele ser dizimista ou não. Não tem isso pra mim, não tem pastor que só visita com cara dizimista. Quando ele não é... o cara não dá um dízimo na igreja, só lá. São assim? Isso aí não tem complicação. Olha, vamos para o intervalo comercial. Eu vou deixar vocês dois com uma pergunta. Prosperidade é o que para vocês? Na volta, a gente responde. Fica por aí. E aí, gostou da programação? Gospel, voltamos! Mensageiros da Verdade. Um programa da Assembleia de Deus, Desperta-me para Almas. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. Muito bem, 19 horas e 40 minutos, estamos na etapa final. Você que está chegando aqui agora, deixa eu mandar um abraço aqui para minha irmã, minha querida irmã Anne Santos, lá em Elísio Medrado, na Bahia. Está conectada aqui com a gente, né? Eu deixei uma pergunta aí para os pastores sobre prosperidade. Mas eu queria já aproveitar mais uma aqui e colocar, né? Junto aí. Pastor Adaelson, o senhor, como é que o senhor vê dízimos? Em dinheiro em espécie? Ou tem pessoas que dizem assim, eu posso dizimar dando cesta básica para a igreja, comprando água. O senhor aceita dízimo dessa forma na igreja ou não? Vamos lá, gente. Eu acredito que cada caso tem um caso. Eu passei um tempo no sertão do Piauí, eu já recebi dízimo de ovo. Vamos lá. A galinha dava... Uma dúzia, era meia dúzia do senhor. Isso, e ó, a galinha dava 20 ovos. Aí a irmã chegava lá com 2 ovos e dava os 2 ovos. Na igreja? Não, quando a gente ia na casa dela. Tinha vez que, por exemplo, a galinha lá dava bastante cria. A moça, a irmã Maria, já separava já uma galinha de lado. Quando a gente fosse na casa dela, ela pegava, matava essa galinha e fazia de almoço para nós ali, para nos receber. Falou, essa aqui é a galinha do dízimo. Mas isso levando para a igreja? Trabalhava dessa maneira. O dízimo, na verdade, quando nasceu, ele nasceu a respeito disso, né? O dízimo, ele não nasceu propriamente em dinheiro. O dízimo nasceu primeiramente em crias e frutos da terra. Mas hoje, se virar essa moda, será que as igrejas aceitam? Pode ser, a pessoa trabalhar na agricultura. Se você aceita, o irmão chega, pastor, uma dúzia de ovo. Você trabalha na agricultura? Você trabalha na agricultura. Um pacotinho de material de limpeza, mas sim, aí água. A pessoa sabe a necessidade que tem na casa do Senhor, né? Ó, o meu dinheiro do dízimo, eu tô suspeito do que está acontecendo na igreja. Rapaz, mas assim você não pode parar de entregar se você for grato a Deus. Vai lá, conversa com o seu pastor, entra em um acordo com ele e falou, pastor, eu quero, não sei, comprar com o meu dinheiro do dízimo, comprar uma cadeira, comprar um som, comprar, sei lá, um produto de limpeza para a igreja e doar. Só que isso não pode virar moda em todos, né, meus irmãos? Mas obviamente tem pessoas que falam, rapaz, eu parei de dar porque pastor, não sei. Falei, não, se tu tem pastor, a melhor coisa de fazer é conversar para você chegar em um acordo. Olha, eu acho assim, tudo é válido, mas quando o cara fala, não tem jeito. Não vou levar a cesta básica, porque os caras estão pegando o feijão e estão levando para casa e tá comendo. O ser humano fala. Na opinião de você, vou botar pro pastor Xando, o que é prosperidade? Prosperidade é fazer aquilo que aquela viúva fez, mesmo com pouco, ter a certeza que Deus vai suprir qualquer circunstância em qualquer momento. A ausência de dinheiro com a presença de Deus é prosperidade também. Davi Souza tá falando aqui, tem gente que vai morrer pobre, tem gente que vai morrer rico, infelizmente sendo dizimista ou não. Tem pessoas que usam o dízimo com base de prosperidade. Para mim, prosperidade é ter saúde. Vocês concordam? Vamos Pastor Adelson.
Na verdade, a palavra prosperidade é abundância, né, meus irmãos? É abundância. Pode ser, prosperidade tem que ver a área. Se for prosperidade financeira, é abundância em dinheiro, querendo ou não. Se for prosperidade emocional, é abundância em alegria, vamos lá. Mas a palavra prosperidade, propriamente dito, é abundância em alguma coisa. Eu sou próspero na minha vida em Cristo. Então você é próspero espiritualmente. Mas a palavra prosperidade, normalmente, é traduzido como abundância em nosso dicionário. Então é ser abundante em alguma área de sua vida. Hoje, em nosso meio, a grande maioria não pensa que prosperidade é ter dinheiro? Não, também não. Só prosperidade financeira, né, meus irmãos? Então, depende da onde que você quer qualificar essa prosperidade. No caso, a mudança em finanças, então você é próspero financeiramente. Mas, se bem que essa não é a prosperidade mais buscada pelo cristão, né? Existe a prosperidade financeira? Existe. Mas não tem que ser a prosperidade mais buscada para o cristão. Existe mais outros, digamos assim, algo mais interessante para o cristão procurar, como Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, versículo 33: buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, rapidamente, quero apenas mandar um abraço para os nossos irmãos que estão nos ouvindo aqui também pelo canal, a página lá da igreja, tá, meus irmãos? Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Neide Barbosa, meu sogro João, lá do Maranhão, Vânia Roberto, vamos lá, pastor Valdemir Ferreira, e que Deus abençoe cada um de vocês, tá, meus irmãos? Pastor André. Pastor Xando, tem pessoas que têm essa visão. Eu estou trabalhando, eu tenho que ser dizimista, porque se eu não for dizimista, a porta se fecha. O senhor vê por esse lado? Não vejo. Eu conheço pessoas que estão desempregadas e são prósperas, mas são fiéis a Deus, estão ali no culto, participando, servindo a Deus em sua casa, fazendo as coisas básicas dentro do lar, cuidando do teu esposo. O senhor nunca viu alguém que deixou de ser dizimista e perdeu o emprego? Já vi, eu sou testemunhos. Eu. Então o senhor deixou de ser dizimista ou não? No caso você recapitula para mim. Alguém que perdeu o emprego, tem pessoas que têm essa visão, que se não for dizimista, a porta pode fechar. Eu já ouvi pessoas falarem que pessoas perderam emprego porque, né, o que a gente está falando, roubar a Deus, deixar de ser dizimista, ofertante. O senhor vê por esse lado ou perde emprego é perder por perder? Não, eu vejo da seguinte forma: Deus cria circunstâncias. Você é fiel ao Senhor? Não estou falando só de dízimo, eu estou falando de obediência. É fiel ao Senhor no pouco? Então de repente o muito não é uma prosperidade de ganhar 30, 20 salários. Mas Deus quer te provar também na ausência da vida financeira para saber se você é fiel no pouco. Pastor Adelso, o senhor falou no início do programa que é a favor do 10%, né? Porque hoje é fácil ser fiel no pouco, né? Eu quero ver ser fiel no muito. Uma coisa é a pessoa dá R$10, outra coisa é dar 1.000. Né? Por exemplo, pessoas que dão um dízimo normal, mas o cara hoje, eu já conheço empresários aí que a sua renda é 60 mil. Sim. Né? Então é um dízimo alto. Eu conheci pessoas já que o dízimo dele era 20 mil. O dízimo, tá? O dízimo dele é 20 mil reais. Então é meio complicado pro lado dele. Mas eu acho que tem pessoas fiéis assim? Conheci pessoas já que são fiéis assim, mas muitas vezes no coração de muitos surge a ganância. E por isso, voltando aí ao assunto, fulano de tal parou de dar dízimo e perdeu o emprego. Meus irmãos, uma pessoa que é ingrato perde tanta coisa. Sabia disso? Pessoa que é ingrato perde tanta coisa. A pessoa que não tem gratidão a Deus perde muita coisa. Nós estamos caminhando para a etapa final aqui, mas novamente eu falo, meus irmãos, o dízimo é totalmente bíblico. A pessoa tem que sim entregar o dízimo por gratidão, nunca por obrigação. E nem se tu não dá o dízimo, tu vai para o inferno. Isso não existe, meus irmãos. O cristão grato, ele dá dízimo sim. Ele dá dízimo e quer ver a igreja dele cada vez melhor, cada vez mais progredindo, cada vez mais comprando cadeira nova, caixa de som nova. Meus irmãos, isso é a alegria do cristão chegar, sentar numa cadeira mofada como essa. E tudo isso depende muito de dinheiro, meus irmãos. Uma pessoa que é grata a Deus é tanto abençoado como ele abençoa outros. Na verdade, nós somos abençoados para abençoar o próximo. E isso aí, no dia que o cristão entender isso, o mundo vai ser diferente. A igreja vai ser diferente. Pastor Xando, e aí, como o senhor vê o dizimista quando ele é no pouco e no muito?
fica difícil um camarada, como o pastor Adelso falou, ser dizimista com 20 mil reais. O senhor daria 20 mil de dízimo na sua igreja? Eu já tive salário de 16 mil reais e dei meu dízimo, porque o que vai mudar aquele momento de você ter pouco e ter muito, não é a espécie, mas é o que você tem dentro de você, né? O cara que é honrando um pouco, ele vai honrando muito. O cara que foi infiel num pouco, ele vai ser infiel no muito, entendeu? Como também tem membro que dá e quer, pastor, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, quer mandar na igreja. Isso não rola, entendeu? O que acontece é que a direção da igreja, Deus fala com o pastor fala com a igreja. O fato de eu dar um dízimo alto não quer dizer que eu sou o líder ali, eu sou o bambambam daquela igreja, né? Eu sou ovelha. O membro recebe R$1.000. Aí paga as contas, pagou tudo ali e tirou o dízimo. R$100 está ali no envelope dele. Amém. Sim. Quando chega, tá se aproximando a hora do culto, o gás acaba. Como é que faz? Dá o dízimo ou compra o gás? Aí eu daria o dízimo porque... Você ficar sem gás, pastor? Não, eu tô falando eu daria porque entendo que isso aí foi uma aprovação. Mas eu, sendo pastor dessa pessoa, eu compraria o gás dela. Como o cara também, voltando lá atrás, que dizimava e está desempregado, acabou o seguro dele, eu vou honrá-lo. Eu faço isso. Pastor, o senhor? Sim. Se eu entregava o dízimo? Se o senhor entregava o dízimo ou comprava o gás da sua casa? Meus irmãos, eu entregava o dízimo tranquilo. Mas na situação de um membro, eu aconselho passar pastor, né, o que está acontecendo. Mas eu entregaria o dízimo, até porque... Só que as nossas escolas são escolas diferentes, cada um sabe a proporção da sua fé. Então não basta a pessoa entregar aquilo que não acredita que vai receber. Se bem que o dízimo não é nenhuma, vamos dizer assim, um empréstimo para Deus não devolver em dobro, não. Mas Paulo falou bem claro na lei da semeadura. Isso eu não posso discordar. Paulo falou, se tu semeia pouco, pouco também tu vai ceifar. E se tu semeia muito, muito tu vai também colher. Então isso aí é algo muito interessante, mas vai da proporção da fé. Passa pro seu pastor, você passando no caso um pastor como eu iria obviamente comprar o seu gás, iria, não só o gás, mas se estivesse faltando qualquer outra coisa, nós iríamos lá e iria comprar juntamente com a igreja. Muito bem, 19 horas e 50 minutos, faltando agora 10 minutos para encerrando, igreja. Às 20 horas. E eu gostaria que o pastor Xando, né, fizesse aí as suas considerações finais, né, falasse um pouquinho da sua igreja, né, hoje cultos, endereço. Hoje eu pertenço à igreja Advec 2, bairro Aeroporto. Meu pastor presidente local é o pastor Anderson Maxwell. Os nossos cultos lá é segunda, quarta, sexta e domingo. Domingo às 18 horas, meio de semana 19h30. E eu, neste momento agora, eu estou ministrando por esse Brasil afora e acreditando na mudança dessa nação, né? Eu queria até propor, pastor, um dia aqui, de a gente fazer um debate política versus cristianismo, cristianismo versus política, seria muito ideal. Amém. Pastor Adaelson, que é o pastor... esqueci o nome da igreja Desperta-me, Ministério Desperta-me para Almas. Para Almas. E também que é o titular do programa. Eu estou aqui de gaiato porque eu fui convidado para titular ele. Mas enfim, pastor Adaelson, fala aí os cultos da sua igreja, endereço, né? Para as pessoas que possam visitar, né? A sua igreja, creio também, como a igreja do pastor Xando, é aberta a doações, enfim. Sim, meus irmãos, paz do Senhor para todos os irmãos. Nossa igreja é a Assembleia de Deus Ministério Desperta-me para Almas. Ficamos situados ali no Lagomar, W de número 16, número 52. É bem fácil de achar, Assembleia de Deus Ministério Desperta-me para Almas. Nós somos uma igreja ali que estamos voltados a ajudar vidas e apoiar pessoas que necessitam. Nós estamos realizando também uma cruzada aqui na Piracema, na Rua 3, esse próximo sábado, tirando esse que vem agora, o próximo, dia 7,
tá bom? Estamos realizando ali uma cruzada e você é meu convidado para participar juntamente conosco. A cruzada é às 19 horas. 19 horas na noite de sábado, vai lá receber um pouco mais da parte de Deus. Vamos ter lá pessoas cantando, pregando, anunciando o evangelho da salvação. Se você está ouvindo esta rádio, você é afastado da igreja ou você nunca decidiu vir para Cristo, aceite Jesus, porque o dia cada dia mais está achando dificuldade para o nosso convívio aqui no meio dele. Então é essencial que você venha estar buscando ajuda e socorro no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria que vocês, tanto o pastor Adaelson como o pastor Xando, deixassem uma orientação, né? Sim. Para as pessoas que hoje não são dizimistas, né? Que até podem, mas tem uma visão que não vai dar dinheiro para pastor, que Deus não precisa de dinheiro, né? Que Deus não quer meu dinheiro e assim por diante. O que o senhor falaria para essas pessoas, pastor Adelson? Meus irmãos, eu quero falar que nada sem gratidão vai para frente. A ingratidão tem colocado muitas pessoas num buraco. E se a gente for contar testemunhos que nós sabemos de pessoa ingrata, nós percebemos que pessoas não perdem apenas o seu trabalho, vi pessoas perdendo já até família por causa da ingratidão, não só por causa de ingratidão financeira, mas, sei lá, ingratidão familiar, ingratidão das bênçãos recebidas, e assim vai perdendo uma por uma, porque a pessoa que não sabe administrar a bênção que Deus deu, se transforma cada dia mais em um desastre. Isso é muito importante. Você é grato por aquele que Deus te deu? Então, vai lá, seja grato a Deus também e honra Ele com as tuas primícias. Abraão, quando veio, diferentemente de festejar, fazer qualquer outra coisa, não. Ele primeiro falou: sou tão grato a Deus que eu encontrei Melquisedeque aqui, eu vou dar logo os 10% para ele. Deus nunca pediu isso para Abraão. Mas Abraão, a gratidão dele era tão, digamos assim, uma gratidão precursora, a gratidão que abre o caminho no coração, que foi lá e entregou. Aí a Melquisedeque olhou e falou: rapaz, bendito seja o teu Deus. Bendito seja o teu Deus. Meus irmãos, querem que o nome do teu Deus seja glorificado, então seja grato por tudo aquilo que Ele te deu. Seja um dizimista, ofertante da casa do Senhor, que você vai ser abençoado. Não por causa da benção de Levi, porque a benção de Levi foi com Levi, mas uma vida grata, cada dia mais atrai bênçãos. Pastor Xando, o que o senhor falaria para as pessoas que ainda tem esse tabu quando se trata em dinheiro na igreja? Conviva com a tua liderança, conviva com o ciclo de relação da sua igreja e você vai ver que há necessidade da igreja local. No período de Covid, cerca de 32 igrejas evangélicas Macaé fecharam. Então a gente sabe que as ofertas, os dízimos são para manter a obra de Deus. Se algum dia alguém errou com você e você deu uma oferta e não viu aquela oferta ser produtiva, deixa que Deus cuida dele, mas dê o que é de Deus, que você verá prosperidade na sua vida. Pastor Senhor, tem muito também na questão de igreja pequena, igreja rica, né? Exemplo, às vezes a pessoa, eu vou ajudar, tem que colaborar porque aquela igreja ali é humilde, precisa. E às vezes ele está numa igreja luxuosa, rica. Não vou dar não, que isso aqui não precisa de nada, não tem necessidade de eu estar dando dízimo aqui, o pastor aqui, todo mundo é rico. O que o senhor acha disso? Dizime na sua igreja, mas seja voluntário naquela outra. Isso aí. Bom, mais alguma coisa?